O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história de um rei que preparou a festa de casamento de seu filho e mandou os seus empregados chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo: Dizei aos convidados: já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos, tudo está pronto, vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para eliminar aqueles assassinos e incendiar as suas cidades. Em seguida, o rei disse aos empregados: A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala da festa ficou cheia de convidados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, ainda que esteja fora do contexto da leitura que nós acabamos de escutar no Evangelho, sendo amanhã o Dia das Crianças, eu gostaria de dizer uma palavra em defesa das nossas crianças. Foi em defesa das crianças que Jesus pronunciou a mais dura e a mais surpreendente maldição. Ai de quem escandalizar um destes pequeninos, melhor seria que lhe atassem uma pedra ao pescoço e o lançassem no fundo do mar. Mas também foi por amor às crianças que Jesus pronunciou uma das suas palavras mais afetuosas: Vinde a mim, as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E ainda foi uma imagem da criança que ele usou como referência para quem procura a salvação. Se não fordes como as crianças, simples e confiantes, não entrareis no reino dos céus. Esse assunto da criança pode ser visto a partir de muitos pontos de vista. A partir do coração, nós poderíamos repetir com o poeta indiano Rabindranath Tagore, que cada vez que nasce uma criança, é sinal de que Deus ainda confia na humanidade. Do ponto de vista da ciência pedagógica, nós podíamos dizer, também como o mesmo poeta, que fala assim: poderás dizer o que quiseres, mas eu conheço as falhas da minha criança. Eu não o amo porque ele é bom, mas porque ele é o meu pequeno menino. Como podes tu saber que tesouro ele é, apenas comparando seus méritos com as suas falhas? Quando eu tenho que castigá-lo, aí é que ele é mais do que nunca o meu menino. Quando eu provoco suas lágrimas, meu coração chora junto dele. Só eu tenho o direito de me zangar e de punir o meu pequeno, porque só quem ama pode castigar. Se quisermos pensar do ponto de vista psicológico,
ainda poderíamos recorrer ao mesmo poeta quando ele diz: a criança vestida com roupas de príncipe e cheia de correntes preciosas penduradas no pescoço, perde o prazer de brincar. Suas roupas atrapalham a cada passo. Temendo sujá-la no pó, a criança se afasta do mundo e até de mover-se ela tem medo. Ó mãe, de nada adianta essa tua prisão elegante. Ela afasta teu filho do pó saudável da terra e o impede de entrar na grande festa da vida comum. Minhas irmãs e meus irmãos, a criança é um assunto de unanimidade universal. O mundo todo ama as crianças. Cada um de nós em particular ama as crianças. Até o criminoso mais terrível, pior dos criminosos, se enternece e se faz carinhoso diante de uma criança. E cada uma delas, não importa raça ou cor, cada uma delas se impõe pela sua ternura espontânea e natural, pelo seu olhar desprovido de qualquer malícia e preconceito infinitamente puro. Por isso mesmo, por ser uma matéria-prima de absoluta pureza, a criança é facilmente manipulável. É o ser vivo mais fácil de ser seduzido pelas nossas artimanhas, por um chocolate, ou por uma promessa mirabolante, ou por uma ameaça velada. Imagine então se a natureza não tivesse dotado as crianças com armas para enfrentar as ameaças contra o seu direito mais sagrado e mais inalienável, o direito de ser ela mesma, o direito de ser tratada como uma criança. Não fosse a resistência da natureza, nossas crianças seriam como massa de modelar, prontas para caber nos moldes pré-estabelecidos, de acordo com o gosto e os interesses dos pais ou dos educadores, ou de um modelo social. Não é por acaso que a criança já nasce gritando, chorando, esperneando. É uma cena simbólica. Ao mesmo tempo em que ela proclama o dom da vida, ela protesta por não ter sido consultada. Mas como podia ser consultada uma criança antes de ser gerada? Podia sim. O coração de um pai é um oráculo. O coração de uma mãe é um oráculo. A mente de uma mãe ou de um pai é o oráculo, dizendo-lhe claramente se está na hora de ter um filho, se esse filho vai nascer da generosidade, do desinteresse total, porque cada criança, já antes de nascer, está perguntando e respondendo aos seus pais: não me ponham na vida por vocês, me ponham na vida por mim mesmo, porque eu serei o primeiro responsável pelo meu futuro, pelo meu destino. O problema de uma criança, lembremos, é antes de tudo um problema prático. Não começa nela, não termina nela. Envolve a família, envolve a escola, envolve a cidade, envolve o país, envolve o mundo. No mundo como o de hoje, numa sociedade individualista, pragmática, o drama da criança é visto quase sempre a partir dos seus efeitos e não de suas causas primeiras. Quase sempre quando o fruto já está maduro e não a partir de suas raízes. Que acontece então? As políticas que querem favorecer as crianças chegam quase sempre tardiamente,
atenuam o mal, mas não cortam o mal pela raiz. A criança, por exemplo, não deve pedir esmolas, é correto. Então, se aconselha os adultos a não dar esmolas às crianças. A criança não deve trabalhar em idade escolar, é mais do que justo. Fica, pois, terminantemente proibido trabalho infantil. Mas tudo isso é um paliativo, porque o mal da raiz é outro. O mal da raiz está na pobreza, está no desemprego, está no sistema de saúde, está na péssima qualidade de ensino, está na exclusão social, está nos efeitos devastadores de uma política conduzida muito mais por interesse do que pela sensibilidade com a vida das pessoas. Minhas irmãs e meus irmãos, a criança tem direitos que são imperiosos, mas a criança também tem outros direitos que são próprios dela. Elas precisam sentirem-se amadas como criança. Por exemplo, a criança precisa de brincar para viver, precisam de brincar para gostar de viver e também para aprender a viver socialmente. Agora vejam, nesse mundo, qual é a proporção dos espaços para o lazer infantil gratuito nas grandes cidades? Comparem a proporção dos espaços destinados ao lazer infantil das crianças na grande cidade com os espaços destinados à instalação de postos de gasolina. É natural que cada criança traga no seu subconsciente, cada uma delas, um apelo de uma razão para viver, para ter nascido. Por que eu nasci? Cada criança faz esse apelo no seu subconsciente e esta razão vai emergindo ou vai submergindo ao longo dos anos a partir de como ela é amada ou não. E que nós vemos hoje em dia o espetáculo de tantas crianças cuja razão de viver já submergiram quase completamente. Nós nos acostumamos tanto a imaginar a infância como a idade do aprendizado. O papel da criança é aprender e já nos esquecemos das lições que as crianças nos dão, de escutar a criança dizendo. Tantas vezes nós falamos de amor e quando perguntaram à criança o que é o amor, ela respondeu: amar é não pedir nada em troca. Quem espera troca não ama. Procuramos tantas razões de nos alegrar e uma criança definiu a alegria dizendo: ser alegre é achar graça mesmo das coisas que são para chorar. Falamos tanto de amizade e a criança definiu a amizade dizendo: o amigo não pode ser folgado, o amigo não fica falando mal do outro, não debocha, nem fica dizendo eu sei, como meu pai. Para nós compreendermos como às vezes elas nos avaliam, vejam a resposta que 3 crianças deram quando lhe colocaram diante desse dilema. Você está no barco, em alto mar, com seu pai, sua mãe. Só você sabe nadar e o barco está afundando. A quem você salvaria? E uma criança respondeu: quem foi que fez essa pergunta a uma criança? A outra respondeu: que pergunta idiota! E a terceira respondeu: eu sou bastante inteligente para ter que responder a uma pergunta idiota dessa. Como se pode fazer uma pergunta dessas a uma criança e assim por diante? A criança tem suas prioridades. Uma definiu anestesia, dizendo: anestesia é um remédio que faz a dor não doer. É a maior invenção do mundo depois do sorvete. Essa era a prioridade dela. A anestesia não fazia parte dos seus interesses.
E assim, minhas irmãs e irmãs, em todas as perguntas infantis e em todas as respostas, há uma filosofia de vida. Intuitivamente, há uma sabedoria infantil. E devemos nós todos estar sempre atentos às lições de vida que emanam de um coração inocente. Mas, de qualquer forma, seja para viver, seja apenas para sobreviver, ou seja para construir uma vida digna, toda criança é absolutamente dependente dos cuidados amorosos de seus pais, seus educadores ou daqueles que se interessam pelas crianças. Sendo amanhã o dia de Nossa Senhora Aparecida, nós gostaríamos de invocar essa mãe sobre os nossos pequeninos, sobre as nossas pequeninas, dando uma bênção, fazendo uma oração sobre as crianças, aqui representando todas as crianças do mundo, Sabrina, Darlan, e pedindo a vocês, se estiverem próximos de crianças que nos assistem nas redes sociais, acaricie, coloque a mão na criança, abençoe ou acompanhe esta bênção sobre as nossas crianças. Sabrina e Darlan, vocês agora são aqui junto de Deus, as crianças do mundo inteiro, e nós queremos abençoar vocês. Fica olhando para mim, eu fico olhando para mim assim. Isso. Toda a igreja, estendamos sobre Sabrina e Darlan nossa mão direita e peçamos à Mãe do Céu. Ó Mãe Celeste, estende eternamente a tua mão sobre todas as crianças do mundo e as abençoa. Abençoa nossos filhos e filhas pequeninos, que são a vida das nossas vidas. Abençoa cada um destes pequenos amigos que se apoiaram em nossos joelhos, trazendo calor às nossas almas com a sua alegria sorridente. Abençoa todas as crianças que esperam em vão por amor, por flores, por água e pelo doce seio da natureza. Mas abençoa duplamente aquelas cujos frágeis ombros já estão curvados sob o jugo do trabalho e cujo crescimento feliz está sendo atrofiado para sempre. Todos nós merecemos o peso da tua ira quando escandalizamos um só destes pequeninos. Pela sagrada criança que se aninhou no teu colo, pela memória das nossas próprias alegrias e tristezas da infância, pelas infinitas possibilidades adormecidas dentro de cada criança, nós te imploramos, não permitas que matemos a doçura de vida de nenhuma criança com o escândalo das nossas ambições. Amém. Palma para Sabrina, palma para Darlan, para todas as crianças do mundo. A minha alegria de poder, todos os domingos, celebrar essa Eucaristia com vocês, me leva a lhe fazer um pedido, para você curtir esse vídeo e inscrever-se na TV MTC. Você está contribuindo para a formação da classe trabalhadora, está contribuindo também para ampliar a consciência de que nós devemos comunicar nossos valores, nossas convicções, nossos sonhos, e isso tudo através dessa fabulosa tecnologia. Curta esse vídeo e inscreva-se na TV MTC. Muito obrigado.